Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso podcast, mas olha, é muito importante para você acompanhar o conteúdo desse programa e dos demais episódios, seguir o nosso canal, tá aparecendo aqui o endereço para você e também as redes sociais do podcast para que você esteja sempre inteirado. Eu tô aqui com a Antônia Brás, e antes da gente começar, eu vou pedir para ela se apresentar. Para você que não conhece, Antônia, prazer, bater esse papo com você. Espero que seja um papo muito produtivo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí, pro pessoal lá de casa poder te conhecer melhor. Prazer é meu, Bill. Eu sou terapeuta, na verdade, antes professora, né? Porque já tem mais de 35 anos que eu atuo como professora, agora só de pós-graduação. E também sou terapeuta. E sou fundadora do Instituto AGC, que trabalha com cursos de pós-graduação e também graduação à distância, né, na modalidade EAD. E venho trabalhando há muito tempo, sou aposentada do município como professora, por 27 anos eu trabalhei no município, e sigo aí na carreira de professora e terapeuta e cuidando da educação ainda. Ah, legal. E hoje nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com a questão educacional, com o desenvolvimento das pessoas, e que está muito fresco, principalmente aí, atualmente na cabeça das pessoas, que é a questão da inteligência artificial. Então eu já começo te perguntando, Antônia, essa questão da inteligência artificial, para o pessoal entender, quais são os benefícios que a inteligência artificial pode trazer hoje, nesse mundo moderno, mundo muito atribulado, as pessoas trabalham demais, às vezes ficam correndo de um lado para o outro, e claro que essa tecnologia, ela traz alguns benefícios. Você como terapeuta, como educadora, o que você enxerga dessa nova vertente? Ela traz vários benefícios, sim, né? Vai depender de como que nós vamos usá-la, mas ela, por exemplo, na educação à distância mesmo, ela tem contribuído muito com a gravação das aulas, com a interatividade, com a simulação das situações. Por exemplo, o professor, às vezes, não teria recurso numa sala de aula que ele vai ter com a inteligência artificial para demonstrar uma determinada situação. Inclusive, até nos cursos de medicina já tem muita coisa sendo utilizada com a inteligência artificial para auxiliar na demonstração de algum tipo, por exemplo, como é que se faz para medir uma pressão. A inteligência artificial é capaz de fazer tudo isso. E também eu vejo que ela vai trazer muitos avanços, se a gente souber trabalhar com ela, na questão de produtividade, de render o nosso tempo. Porque hoje até um advogado, se ele quer, por exemplo, pedir para a inteligência artificial colaborar com ele na questão de um processo, ele colocando a situação lá, a inteligência artificial vai trazer para ele praticamente tudo montado. É claro que fala assim, a inteligência artificial traz essas respostas, traz praticamente tudo pronto, mas sempre vai precisar do profissional atrás para ler, para ver se tudo aquilo está de acordo, porque nem tudo vai ser tão perfeito conforme você está querendo, né? Então, assim, que cada situação é uma situação, mas que ela vem contribuir muito, ela vem. E eu penso, assim, que principalmente também nas doenças precoces, né? Ela poder fazer um diagnóstico bem precoce referente a possíveis doenças que você possa ter. Então, eu vejo muitos benefícios na inteligência artificial. Agora, você entrou nessa questão também do mercado de trabalho. A gente sabe que a cada ano que passa, conforme as coisas vão evoluindo, o mercado de trabalho também ele evolui. E muita gente tem esse anseio, vamos dizer assim, um medo de que, olha, com a entrada da inteligência artificial no mercado, será que algumas profissões vão desaparecer, elas vão evoluir, as pessoas vão ter que se adaptar? Como que você enxerga isso? Principalmente agora pós-pandemia. A gente viu um movimento muito gradativo quanto a essa questão, né? Muitas profissões, com certeza, ou elas vão diminuir, ou vão realmente algumas ser encerradas. O que as pessoas precisam é ficar muito atento ao futuro da profissão dele. Qual que é a minha profissão? Como é que a inteligência artificial vai interferir na minha profissão? Porque já existem estudos que, por exemplo, você se formou numa determinada profissão, mas provavelmente você vai passar de 3 a 4 profissões até a sua aposentadoria. Porque a mudança vai ser muito constante e muito rápida. Então, esse é um desafio da inteligência artificial. Eu já estou começando a se preparar para as mudanças que vão acontecer, porque as mudanças vão ser muito velozes, numa velocidade que a gente não está acostumado.
Quem tem 50 anos ou mais, como eu, a gente pegou alguns avanços tecnológicos, mas bem mais gradativo. Não foi assim tão rápido como está sendo agora. Agora, em 10 anos, a gente vai ver, acho que, coisa de mudança de 50 ou mais. A coisa vai ser muito veloz. E muita gente não está preparada para isso. E se ela não se preparar, realmente ela vai ficar fora do mercado de trabalho. E aí sim surge um grande desemprego. Mas ao mesmo tempo que muitas profissões vão desaparecer, vão surgir muitas outras. Exemplo, se você pegar o engenheiro de segurança de dados, da questão da tecnologia, com os crimes digitais, que vão aumentar cada vez mais, e a gente percebe que cada dia mais aumenta essa segurança de dados, é uma coisa muito importante para as empresas, para bancos, né, para essas instituições financeiras, e para nós também, para cada pessoa física, é muito importante a segurança de dados. Então, essa é uma profissão que vai crescer muito. Por quê? Porque tudo que vai envolver os trabalhos tecnológicos são profissões que vão crescer muito. Questão de terapias, psiquiatra, porque com essa mudança muito grande, as pessoas também vão ter problemas emocionais e vão ter dificuldade de se adaptar. Então, são profissões que com certeza terá muito mais mercado e que as pessoas precisam ver qual é o futuro. O que eu consigo me adaptar melhor para o futuro? O que nós não podemos é ficar no comodismo, esperando o problema chegar, para depois começar a se preparar. A hora de se preparar é agora, e começar a pesquisar as mudanças que vêm por aí. Aí você entra num assunto bem interessante quando a gente fala da questão da evolução mesmo das gerações, né? Uhum. A gente escuta muito o pessoal falar assim, essas novas gerações, a galera mais nova agora não tem muita paciência. E aí, como você disse, para que você consiga se adequar, é claro que você tem que estar preparado. Você vindo, né, da questão educacional, como você disse, foi professora, professora, educadora até hoje, você acredita que a linguagem educacional também vai ter que evoluir para atingir esse público jovem, mais novo que está chegando? Vai. E os professores não estão preparados para isso. E eu até penso assim, precisa se preparar urgentemente. Eu penso que as autoridades que estão na educação ainda não estão preparando os professores para essa evolução que vem aí. É tudo muito rápido e daqui a pouco a juventude vai acabar falando para o professor que sabe mais do que ele. Porque eles estão, assim, numa velocidade muito grande, captando tudo. Coisa que o professor nem tem tempo de fazer, não porque ele não queira. Porque ele tem que preparar a aula, ele vai para casa, ele vai corrigir a atividade. O professor é um profissional muito sobrecarregado. E se as autoridades que estão na educação não começar a preparar os professores para essa mudança veloz que vem aí, vai ser algo bem desafiante. Porque você vê, no ensino superior, os professores estão bem mais preparados. Mas se você pegar os professores do ensino fundamental e do ensino médio, eles não estão preparados, como já está começando os professores da educação à distância, né? Porque já estão trabalhando com educação à distância no ensino superior, mesmo que seja presencial. Hoje já existe uma carga horária à distância, então os professores estão um pouco mais evoluídos nesse sentido e também não tem uma sobrecarga como tem os professores de ensino fundamental, ensino infantil e até o ensino médio. Quanto a essa questão da educação, nós vimos na época da pandemia, recente agora, né, quando chegou a pandemia, principalmente no Brasil, uma avalanche de informações, os professores tiveram, os alunos também, que se adaptar muito rápido, de um mês para o outro, para conseguir ter ali o mínimo, o básico do conteúdo de uma forma nunca vista, né? E a gente costuma dizer, né, que se a pandemia tivesse chego, por exemplo, no Brasil há 20 anos atrás, talvez os impactos dela seriam muito piores, porque não se existia uma tecnologia, provavelmente as aulas teriam que ser paralisadas, sabe Deus por quanto tempo, até as crianças, os alunos tivessem uma segurança para retornar para a escola, e mesmo assim, nós vimos ali, vamos dizer assim, um atropelamento, né, todo mundo tentando se adaptar para tentar chegar bem a isso que você acabou de citar. Você acredita que nos próximos anos, não só os professores, mas as instituições de ensino, não as de ensino superior, como você bem ressaltou, elas já têm isso muito claro na cabeça delas. Mas você acredita que aquele modelo que a educação
tem desde muito tempo atrás da lousa, do giz, os alunos todos sentadinhos, um, né, em fileira ali, um atrás do outro. Isso vai evoluir, vai mudar ou é apenas uma ferramenta a mais que está chegando para tentar incrementar o ensino? Eu acredito que vai ser necessário mudar. Porque veja bem, essa meninada já chega na escola numa agilidade, numa dinâmica assim, que eles não conseguem mais ficar muito parados, assim, sentado escrevendo. Eles precisam mais de coisas interativas, até porque eles estão muito na frente de uma tela. Eles vão para casa e ficam praticamente na frente da tela do celular ou do computador. E aí, se ele chega na sala de aula e tiver uma coisa marasma, muito apática, o professor não vai nem conseguir manter a disciplina. Então, vai precisar ter uma mudança, porque a gente já percebe aí o nível de violência, de estresse da meninada, que não tá fácil o professor. Eu penso que nunca foi tão desafiante ser professor, porque ter que administrar tudo isso, né? Essa agitação dessa meninada na escola e a indisciplina. E aí, eu acredito que até parte disso é porque nós ainda não estamos preparados para lidar com essa dinâmica ágil que a meninada está trazendo para dentro da sala de aula. Então, nós vamos precisar mudar muitas coisas, senão nós não vamos, eu acredito, senão nós não daremos conta. E assim, nessa questão de evolução também, voltando um pouco não só para a parte educacional, mas para a parte profissional, hoje, até por conta da pandemia, a pandemia ela abriu esse leque para muitas profissões, mas o pessoal que trabalha com tecnologia já há um bom tempo já tinha aquele modelo de home office. Trabalho em casa, faço o meu horário, não é um horário comercial, é mais por produção, dependendo daquilo que eu faço. E isso é claro que com a pandemia se disseminou bastante. Você acredita que essa questão do home office é o futuro mesmo das profissões? Eu acredito que vai ampliar muito. Eu até participei de um encontro que a faculdade fez, que chama Jornada do Conhecimento, e foi trabalhado muito essa questão. Então, o home office é algo que tende a crescer muito, que reduz custo, fica mais livre, e com isso começa a mudar, inclusive, os modelos de moradia, as formas de convivência. Você pode perceber em São Paulo, por exemplo, quantos prédios estão sendo construídos em modelos de estúdio, né? Que é uma coisa bem compacta, e muitas pessoas morando sozinha, porque até os tipos de relacionamento também está mudando muito. Às vezes é cada um na sua casa. Então, eu alugo um apartamento para ficar 3 meses em São Paulo, sei lá, 3 na Bahia. Daqui a pouco eu estou lá em Fortaleza e vou trabalhando no home office, conhecendo o Brasil e mudando. Então, assim, até um pouco nômade, né? Isso vai mudar o jeito da gente conviver e de se relacionar e de trabalhar. Nessa questão do relacionamento, como você diz, da evolução, qual que você acredita que vai ser o impacto para a questão social mesmo? Porque você pega, por exemplo, igual hoje, o celular. O celular, quando ele foi inventado, ele era um telefone. A função dele era ligar, mandar uma mensagem. Hoje, o que a gente menos faz com o celular é pegar ele e discar para alguém e conversar por uma ligação. Tem videochamada, tem mensagem, tem áudio, tem várias facetas. O celular hoje ele virou um computador de bolso, né? Um microcomputador de bolso. Faz foto, faz vídeo, faz 500 utilidades. Nossa vida tá aí. Tá aqui dentro. Antigamente, se você esquecesse a sua carteira em casa, com certeza você voltaria para buscar, porque você falava, nossa, eu preciso da minha carteira. Hoje, se você esquecer a carteira, não tem problema, mas o celular, você não vive sem. Você acredita que como que vai se dar essa interação social com as pessoas, até por você ser terapeuta, você acredita que nós estamos caminhando para uma sociedade talvez menos relacionável, mais fria, as pessoas tendo um relacionamento um pouco diferente do que hoje? Mais fria. Eu acredito, assim, que, pelo que eu percebo aí, vai ser um distanciamento, né, uma forma totalmente diferente de conviver, não tão rápido, eu não acredito que isso vai ser assim da noite para o dia, mas com o passar do tempo, sei lá, daqui 10, 15 anos, eu acredito que as pessoas vão ter muito pouca convivência de um ir na casa do outro. Vai ser raro isso, esses encontros assim de família, porque tá todo mundo muito isolado, cada um no seu canto, morando às vezes em casas muito pequenas, né? E isso vai dificultar o relacionamento das pessoas. Eu acho que até os encontros vão ter que ser mais em espaços públicos do que numa residência. E eu percebo que as pessoas estão se distanciando muito. Até os relacionamentos amorosos mesmo estão muito diferentes. As pessoas estão tendo dificuldade de conviver na mesma casa, tanto que já tem vários casais, cada um na sua casa.
E a dificuldade também de encontrar uma pessoa, porque as pessoas vão ficando muito individualistas, acostumada a viver sozinha do seu jeito, eu chego em casa do jeito que eu deixei as coisas estão, e se eu coloco mais uma pessoa aqui, as coisas começam a ficar tudo fora do lugar, e isso está trazendo um distanciamento muito grande. Ontem eu vi uma notícia, não tive tempo de ler, mas eu vi a manchete: Organização Mundial da Saúde se preocupa com o isolamento, né? Então, o isolamento das pessoas, acredito que vai ser uma tendência muito grande, e isso, inclusive, é perigoso para o adoecimento emocional, porque nós precisamos de convívio. E o convívio é muito importante. E as pessoas vão ficar se relacionando muito com as telas, né? Eu estou trabalhando home office, as reuniões são feitas online. Às vezes as palestras são online, muitos encontros online. E cadê o contato físico? E cadê a parte humana? Que ela é tão fundamental para nós. Que quando a gente se encontra, várias substâncias, quando uma pessoa se encontra com a outra, que tem um abraço, que tem um afeto, que tem um olhar, isso é independente de relacionamento amoroso. Qualquer pessoa que a gente gosta, aquele já produz para a gente substância que faz bem para o nosso bem-estar. E esse isolamento, ele é muito perigoso. E você, tá gostando do nosso bate-papo? Manda um comentário aí pra gente, deixa o seu like, é muito importante para a divulgação do canal, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Como você estava dizendo, Antônio, dessa questão também da evolução mesmo profissional, você acredita que não só o distanciamento social de relação, mas de classes sociais, que nem o Enem agora abordou algumas questões falando dos camponeses, da tecnologia, da utilização da inteligência artificial, até mesmo na agricultura, na colheita, né? Nós temos no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, vários modelos de colheita aí que usam de automação, exatamente. Você acha que isso também vai ter uma distância maior com a questão da relação financeira, da questão da colocação social das pessoas? Eu acredito que sim, porque com essa, você vê quanto que a gente tem que se preparar até para essa automação, né? E até para se preparar psicologicamente. Porque imagine você ver praticamente quase todas essas máquinas na automação. Isso também não é fácil para o camponês, para as pessoas que estão lá na agricultura, conseguir se adaptar para toda essa mudança. Vão se adaptando até pela necessidade, mas é um desafio. Entendeu? Não é uma coisa simples e isso vai trazer muito impacto. Isso também traz desemprego. Por isso que é importante você ver como que mesmo a pessoa que estiver trabalhando antigamente falava assim, quem estiver lá na agricultura não precisa ter estudo. Você vê como hoje precisa ter? E não é um estudo só acadêmico. É você aprender a lidar com outras situações. Que às vezes a gente acha que estudar é só fazer um curso superior, mas não é isso. Você precisa se adaptar também, você se preparar para aquilo que o mercado vai precisar, que nem sempre é um curso superior, né? Às vezes é uma qualificação para você conseguir trabalhar com aquilo ali. E então, eu acredito que a agricultura também vai, tanto que eu tô vendo lá na nossa faculdade mesmo, essa semana foi impressionante o tanto de engenheiros na parte da agricultura com tecnologia. As pessoas indo buscar o curso de engenharia nessa parte, né? Sim. Então, por quê? Para poder se adaptar para essas novas tendências que vêm aí, dessas mudanças. E aí você entra numa questão bem interessante, porque muita gente... Eu sou de uma geração que é assim, quando você era jovem, todo mundo falava, não, você tem que ter um curso superior, você tem que fazer uma faculdade, porque senão você não vai trabalhar. E hoje nós podemos observar no mercado muitos prestadores de serviço, até falando dessas profissões que, né, como que será a evolução, que você não vê uma quantidade de pessoas fazendo esse tipo de serviço para o mercado absorver. Por exemplo, pedreiro, encanador, são profissões que lá atrás eram profissões que eram passadas de pai para filho, muitas vezes, e hoje a gente não vê essa geração se renovando. Você acredita que a inteligência artificial pode contribuir com isso, principalmente com essas novas construções, com essa modernidade na área da construção civil? Então, bom, em uma parte sim, mas eu penso que essa profissão de pedreiro, pintor, servente de pedreiro, encanador, não é uma coisa tão simples da inteligência artificial substituir. Tudo bem que estão construindo os robôs, que podem fazer muitas coisas, mas é interessante, né? A gente achava que a tecnologia ia substituir os trabalhos pesados, né?
Tudo bem, ela até substitui muito com a automação muita coisa pesada, muito trabalho pesado. Mas você percebeu que a inteligência artificial está substituindo muito o intelectual? Que com isso, por exemplo, os escritores de livros, os artistas, são pessoas que estão sendo muito prejudicadas e que se a gente não trabalhar a questão da ética, vai ser muito complicado, porque essa questão de todo o conteúdo produzido, a inteligência artificial ir lá e buscar, e de repente não citar referências, né? Se você não buscar as referências, então como fica todo esse trabalho intelectual? Como que fica, por exemplo, os artistas que pintam quadros e de repente você pede lá para a inteligência artificial, faça um quadro para mim na natureza com um lago assim, assim, e ela fazer isso para você. Então, também temos que pensar na ética, né? Exatamente. Eu penso que o grande desafio da inteligência artificial, então vou falar do malefício que eu vejo nela, é a questão das pessoas, que nós humanos, não é ela, porque quem que vai dominar? Tem um homem por trás, tem um ser humano por trás. Somos nós. É a ética. Como que vai ser utilizada a ética? Se eu vou utilizar a inteligência artificial para o bem ou para o mal? Como é que eu vou fazer uso dela? Porque eu posso usar das duas formas. É a mesma coisa que uma arma. Você pode usar para segurar ou não mata ele ali, para aí, levanta a mão, ou como pode atirar numa pessoa. Então, como é que eu vou usar a inteligência artificial? Conforme o ser humano vai usá-la, que é o desafio. Por exemplo, quando elas começam a criar imagens falsas. Pega o seu rosto e criar uma imagem que você está fazendo uma determinada coisa que você não está fazendo. Quando eles conseguem copiar a sua voz e de repente mandar uma mensagem para a pessoa acreditar que é você e se passar por você. Então, nesse sentido, aí eu vejo um grande malefício. No restante, eu penso que é tudo questão de adaptação e que a gente aprenda a conviver e que não deixe também a inteligência artificial nos dominar. Porque você pode chegar na sua casa e ficar no celular e não dar atenção para ninguém, né? Ou ficar lá brincando com a Alexa. A Alexa também é uma inteligência artificial. É uma decisão sua. Ou você pode chegar na sua casa e falar, não, agora eu vou deixar o celular quieto aqui, não vou... Eu vou conversar, eu vou interagir. Porque eu também tenho a opção de escolha. Eu não preciso ficar preso só naquilo que a inteligência artificial oferece. Eu posso ter encontros, se relacionar, pode ter momentos que a empresa vai juntar os funcionários, porque essa convivência ela é importante. Eu até acho que a moeda de ouro, nossa, daqui para frente vai ser conseguir estabelecer vínculos afetivos verdadeiros, reais. Essa vai ser a moeda de ouro. Você já falou um pouquinho dos malefícios com essa questão das referências e tudo mais, mas olhando pelo lado do desenvolvimento, por exemplo, da medicina, né? Nós temos hoje várias doenças aí que, claro que os tratamentos evoluíram nos últimos anos, por conta também dessa evolução tecnológica. O que você acredita, Antônia, que a inteligência artificial pode contribuir para a questão médica? Porque hoje nós temos casos, por exemplo, um tipo de doença crônica que há 20 anos atrás era conhecido como uma doença de pessoas de um pouco mais de idade, que é a questão do diabetes, por exemplo. Hoje nós temos uma população infantil inundada de diabetes. Quando você chegava numa escola, por exemplo, era muito difícil você ter um aluno criança já com diabetes. Às vezes acontecia um ou outro. Hoje, se você fizer uma pesquisa nos colégios, principalmente nas escolas infantis, já aparece com uma, vamos dizer assim, uma incidência maior. Você acredita que a inteligência artificial também vai contribuir para a cura, talvez, ou tratamentos que façam com que essas pessoas possam viver numa condição melhor? Eu acredito, por exemplo, um diagnóstico precoce de algo que, por exemplo, ele poderia descobrir bem mais adiante, que ele descobre precocemente, possa tratar e ter mais qualidade de vida e se prevenir. Nisso eu acredito muito nessa questão do diagnóstico, né? Eu tenho a preocupação se ficar muito... porque assim, já ouvi dizer, não sei se isso vai realmente concretizar, que eu mesmo posso ir lá fazer meus exames, vou ler meus resultados, eu mesmo criar meu diagnóstico. Eu penso que nós temos que estar sempre em contato com o médico. E não também deixar só a inteligência artificial me dar o diagnóstico daquilo que eu tenho. Porque você pode ver, até no Google hoje também as pessoas... Isso é meio perigoso também. Então ela vai ser muito benéfica, mas eu acredito assim, sempre acompanhada de um especialista, de um humano,
Nós precisamos continuar com a humanização e não ficar tudo só tecnológico, mas que ela vai contribuir muito. E se, por exemplo, também der certo essa questão a questão dos chips, as pessoas poderem enxergar, caminhar, né, ouvir, isso é muito, eu penso que nesse ponto a inteligência artificial vai ser um grande benefício, quando as pessoas puderem, de repente, ficar curadas de algo que elas tinham, que limitava elas, e agora eu posso viver normalmente igual as outras pessoas. Então, nesse ponto, sim. Agora, uma outra questão que é um pouco preocupante é essa questão dos úteros artificiais. Isso me deixa preocupado de chegar a esse ponto de desenvolver os bebês em útero artificial. Isso é Entendi. preocupante. Né? Agora, falando também um pouquinho, sempre que a gente toca nesse assunto de inteligência artificial, a parte cibernética, uma preocupação das pessoas é com a segurança. Hoje, a maioria das transações financeiras a gente faz pelo celular. É uma evolução tecnológica, é muito difícil você precisar ir até uma agência bancária, fazer uma transação lá na agência, visto que a tecnologia ela evoluiu de tal forma que você faz, aí temos o Pix aqui no Brasil, que você faz uma transferência a hora que você quer, com uma facilidade gigantesca. Mas tem o outro lado também da questão da segurança, que você até já abordou agora há pouco, o quanto que é preocupante também essa questão de troca de dados, né, sem saber quem está ali observando, porque, como você disse, a inteligência artificial ela pode ser muito utilizada para o bem, mas também pode ser utilizada por um outro lado, onde a pessoa pode se aproveitar dela para fazer diversas coisas que não são aí legais. Você acredita que esse lado da segurança, hoje, ele deveria ser um pouco mais desenvolvido? O que você Precisaria, acredita? porque já tem também aí estudos que levanta-se uma hipótese dos roubos digitais, os crimes digitais serem tão grandes que poderia chegar, por exemplo, ao PIB do Brasil. Então, essa questão da segurança de dados é algo importantíssimo, porque você vê, hoje você entra até no Google, você praticamente sabe quase tudo da vida da outra pessoa, né? Se você vai pesquisar. Então, com a inteligência artificial, então, nós vamos estar muito mais vulneráveis a essa questão de dados. Por isso que cada vez mais a necessidade desses profissionais que vão trabalhar na segurança de dados. Porque eu penso que isso vai ser um mercado, assim, gigantesco, por causa dos crimes digitais. E vai precisar muito desses profissionais para poder trabalhar com essa segurança de dados. As instituições financeiras, por exemplo, vai precisar muito delas, porque eles têm que ter segurança. E todos nós, a empresa também. Porque todos nós podemos ser hackeados, roubados, os fake news, as coisas, os links que vêm que são falsos. São muitas coisas que se as pessoas não se blindar com a segurança, e para isso tem que ter profissional muito bem capacitado, né? E essa é uma boa demanda que o mercado vai ter. Agora, para aquela pessoa que está assistindo a gente agora, está ouvindo, e ela fala assim, bom, pelo que eu já vi, eu tenho que me preparar, eu preciso me adaptar, eu preciso evoluir para... Né, agora tá só pelo que a gente analisa, pelo que a gente vê, é só o começo, né? Daqui para frente é que as coisas vão começar a se desenvolver. Qual conselho que você daria para essa pessoa? Como que ela pode se preparar, se adaptar para conviver num mundo desse, né? Num mundo, vamos fazer aquele exercício daqui 10, 15 anos, onde vamos estar, aquela pessoa que hoje, que é totalmente alheia à questão da tecnologia, o que que ela precisa fazer? Ela precisa aprender. Todos nós vamos precisar aprender, porque senão a gente vai ficar realmente fora. Eu sei que tem gente hoje que ela não sabe baixar um aplicativo, eu vejo pelos alunos nossos do EAD, às vezes não sabe salvar um arquivo lá da plataforma. Como é que eu salvo esse arquivo? Como é que eu faço isso? Então, é uma velocidade tão grande, como foi com os professores, uma loucura, o professor que não sabia nem mexer no notebook e teve que dar aula online, foi um desafio muito grande. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos começar a observar, espera aí, baseado no que vem por aí, o que eu preciso aprender. E até dentro do que eu sei fazer. O que eu posso melhorar, como é que eu posso adaptar isso junto com a inteligência artificial? Ou com as mudanças que vem, nem tudo também é só inteligência artificial. É que a inteligência artificial, ela traz mudanças, né? Então, e estudar. Estudar que eu estou falando não é nem ir lá para o banco da universidade. Estudar assim, deixa eu pesquisar.
o que vem por aí, como é que está a previsão de futuro, de como que a humanidade vai se relacionar, vai trabalhar, vai viver, porque quem está estudando já está à frente no mercado. Se você pega os construtores, as construtoras que estão fazendo esses prédios, tudo com esses espaços pequenininhos, porque ela já teve um estudo do que vai acontecer lá na frente. Agora, o que eu não posso é esperar chegar o problema para eu começar a me preparar. E mesmo os professores precisam começar a se preparar, porque eu até acredito que alguns, assim, eu não ensino básico, mas de repente o médio, a inteligência artificial vai dar muita aula. Né? Você vê, existe a previsão aí até que muitos apresentadores de jornal, por exemplo, de TV, vai ser inteligência artificial, não vai ser humano. Então, olha para você ver como que as coisas vão mexer, né? Com toda essa situação. Agora, primeira coisa é não perder essa parte da convivência, né? E ir se preparando gradativamente. Então, eu vou precisar aprender, mexer no celular, aprender um pouco de tecnologia e ver dentro da minha profissão se ela vai continuar, se ela vai desaparecer e se eu preciso me preparar para outra, né? Agora, até pegando esse gancho que você disse dessa entrada da inteligência artificial, até substituindo pessoas para fazer, como na questão do jornalismo, em outras profissões, e os impactos psicológicos disso? Como que a pessoa vai reagir? Porque ela, né, psicologicamente, ela vai ter aí uma alteração. O que que você acredita que deve ser Eu feito? acredito que nós teremos um adoecimento emocional muito grande, que não vai ser fácil, vai ser um grande desafio para a gente superar tudo isso, e nós precisamos cuidar disso. Inclusive, as políticas públicas precisam ter profissionais preparados para cuidar das pessoas que vão adoecer emocionalmente. Porque o desemprego vem, ele não está preparado, né? Muitas pessoas têm que se mudar e ir para outra forma de trabalhar. As casas, às vezes, precisam se adaptar diferente, porque tem que arrumar um cômodo lá para trabalhar, tem que fazer mais silêncio. Então, é muita mudança. É muita mudança na vida das pessoas e isso vai trazer um adoecimento emocional muito grande. E muita gente não vai estar preparado para isso. E nós precisamos se preocupar, porque isso pode levar algumas pessoas a não darem conta de continuar com a própria vida. Então, isso é importantíssimo pensar em políticas públicas para isso, porque o adoecimento emocional vem. Por isso que eu acredito que a parte de psicologia, de psiquiatria, terapias vão crescer muito. Porque as pessoas vão ter necessidade de trabalhar esse adoecimento emocional que elas vão ter. E até a dificuldade de se adaptar para essa mudança, porque é muito veloz, entendeu? É veloz demais. Até pegando essa questão dessa alteração, dessa questão psicológica, a gente observa hoje com a questão do home office. Muita gente tem dificuldade porque ela não consegue em casa ter aquela disciplina de que, olha, agora eu estou trabalhando, então eu não posso ser incomodado, né? Por mais que eu estou na minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Você como terapeuta, o que você traz de contribuição? Qual a dica que você fala para essa pessoa que hoje já trabalha em casa? Como que ela faz para conseguir desligar o botão ali de que ela tá na casa dela, que ela, né, em certo momento ela pode ir na geladeira comer alguma coisa, ela pode meio que dar uma desestressada ali, mas que ela tem que ter essa responsabilidade de que ali também é o ambiente de trabalho dela. Então, eu penso assim, primeiro ponto é conversar com a família, né? Olha, eu só mudei o local de trabalho. Era lá fora, agora é aqui dentro, né? E eu penso que você precisa, a nossa cabeça precisa de organização de espaço. Ter um espaço mesmo, nem que ele seja pequenininho, mas esse aqui é meu espaço de trabalho. Então, quando eu estiver aqui, eu não posso ser incomodado, porque eu estou trabalhando. Mas se não tiver essa conversa com a família, não vai, porque a pessoa entende, já que você está aqui em casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tem casos que a pessoa pode ser chamada a qualquer momento e ele precisa estar ali, né? Porque senão a empresa vai falar, ué, ele não está cumprindo com as obrigações. Agora, que é um desafio? É um desafio. Mas eu penso assim, você já tem que trabalhar a sua cabeça. Coloca a roupa de trabalho, como se você fosse trabalhar, porque se você ficar de pijama, você vai achar que você não está trabalhando e a cabeça pode confundir e ser sério, viu? Às vezes as pessoas não acreditam nisso. Se eu levantar e ficar trabalhando de pijama, o meu cérebro pode começar a inverter a questão do sono.
Aí quando chegar na cama, mesmo que eu tô de pijama, ele entende que é trabalhar. E aí eu vou ter insônia. Então a gente precisa começar a dividir o tempo mesmo. Agora é hora de trabalhar, eu vou colocar roupa de trabalho, mesmo que eu tô em casa, né? Vou me arrumar como se eu fosse sair. E a minha família tem que entender. Agora eu estou trabalhando. Agora, é um desafio? É um desafio. Porque às vezes tem criança, criança chora, criança grita, criança conversa. É um grande desafio. Então é estressante. E isso é outra coisa que pode trazer o adoecimento. Quanto à questão do desenvolvimento das cidades mesmo, porque hoje um dos grandes problemas que nós vivemos aqui no Brasil, na maioria das cidades, questão de transporte público, né, sempre lotado, questão de, por conta desse deslocamento, muita gente trabalhando fora. Você acredita que com esse auxílio da tecnologia, né, da inteligência artificial, das pessoas ficarem, trabalharem mais em casa, essa nova adaptação vai contribuir para isso também, para que alguns problemas que há anos, né, as políticas públicas tentam resolver e não conseguem, pode ser enxergado de uma forma que lá na frente pode se ter um benefício? Acredito que sim, né? A gente vai precisar ver o caminhar disso para ter certeza. Mas eu acredito que vai diminuir, porque veja bem, se as pessoas começarem a trabalhar home office, vai diminuir o número de carros na rua, o número de pessoas tendo que transitar. Então diminui o número de pessoas no transporte coletivo, vai diminuir o número de carros na rua, e isso contribui até com o meio ambiente e com a cidade. Só que também tem outros problemas. Eu estava lendo uma matéria que em Washington, muitos restaurantes estão fechados porque as pessoas estão, a maioria, no home office, não voltaram para o trabalho presencial. Com isso, fecharam-se vários restaurantes. Mas ao mesmo tempo que fecha vários restaurantes, surgem outras formas de trabalho. O delivery. As pessoas que estão em casa trabalhando no home office vão ligar e vão pedir uma comida. Então, o que precisa tomar cuidado nossa, fechou 50 restaurantes, tá? Mas abriu quantos estabelecimentos que entrega comida delivery? Então, eu preciso me preparar para isso, né? Para as comidas que vão se entregar, mas com certeza, fecha-se muita coisa. De repente, lanchonetes diminui. Aquilo que é presencial, com certeza, vai diminuir. Né? E isso é uma... Mas tem que entender o que vem por trás, o que surge. Fecha isso... Mas abre o quê? Então, às vezes, eu não estou preparado para isso. É aí que vem o adoecimento, por causa do nosso apego. Nossa, eu tive que fechar meu restaurante. Tá. Mas o que você poderia ter feito? Você pode fechar o restaurante e abrir entregas, comida para entrega. Como é que você se adaptou? Mas, às vezes, eu não consigo me preparar. E aí vem o adoecimento, vem a depressão, vem a tristeza. Mas, assim, na questão de mobilidade, eu acredito que vai contribuir com a cidade, mas não vai ser assim. Eles estão prevendo que é mais ou menos 2030 que essa mudança começa assim de uma forma mais veloz, né? Porque tem até uma previsão de até 2030 ter pelo menos 200 carros voadores no Rio de Janeiro. Então já começar também os carros voadores, já começar a ter umas mudanças bem constantes. Agora eu acredito que vai diminuir muito a movimentação de pessoas na rua. Não precisa nem no banco. Exatamente. Você vê quantas agências bancárias estão fechando? Nossa, diversas. Quantos funcionários dentro de uma agência? Antigamente eram vários, né? Mas veja bem, fecha, então dispensa gerente e tal, mas o que aumenta no banco? Exatamente. O pessoal da segurança de dados. Sim. Da tecnologia. Então, fecha aqui, mas abre outras coisas ali. Sim. Então, é esse jogo, é esse olhar, essa visão de futuro que eu preciso ter. Porque está fechando algo aqui e abrindo outra oportunidade ali. Se eu não preparo para as oportunidades, eu fico fora do mercado. Quanto a essa questão da saúde que você abordou também, é visto que, não só aqui no Brasil, mas no mundo, nós temos um envelhecimento populacional. Isso porque, com o aumento, né, a melhoria de qualidade de vida, a longevidade das pessoas aumentou. Hoje, você tem pessoas aí com 90 anos que parecem meninos de 18, né? E isso faz com que as políticas públicas também precisem evoluir. Com essa questão do home office, você acredita que algumas doenças, como por conta do sedentarismo, né, da pessoa não sair para se exercitar, às vezes não sentir vontade de praticar um esporte porque está ali em casa, trabalhando em casa, elas devem também ter uma atenção maior, redobrada, para que não cresça de uma forma acelerada?
Sim, e eu acho assim que um dos cuidados que quem está trabalhando em casa é não passar a viver como se ele estivesse numa cadeia. Para ele até ter saúde mental e física, ele procurar lugar para ele ter atividades onde ele possa se relacionar. Então, vai para academia, vai fazer alguma coisa, porque essa questão de envelhecimento, lógico, vai ter muito mais pessoas idosas. Acredito que isso vai crescer muito e vai nascendo menos crianças, e as pessoas vão envelhecendo. Então, tende aí a ter um envelhecimento muito grande. E talvez, né, não sei, isso é uma coisa da minha cabeça. Acredito que talvez vai surgir também muitas formas de habitação onde vão estar só os idosos. Sabe? Eu acho que vilas assim de idosos. Entendi. Tipo um condomínio de idosos, alguma coisa. Eu acredito que isso vai acontecer. Porque é bem melhor, acredito, morar num ambiente onde tem vários idosos do que você ir para uma casa de repouso se você tiver em condições de saúde. Sim. Né? E os filhos, acredito que não vão ter muito tempo para cuidar. Então, tudo isso é uma preparação. E olha só, a preparação da cabeça. Eu idosa, poxa, eu mesmo tenho que preparar. Eu acredito que meus filhos não vão ter muito tempo para ficar cuidando de mim, porque todo mundo tem uma vida super corrida. Então, a gente tem que se preparar também para envelhecer, né? Sim. E isso também traz aí mais custos para o poder público. Nessa questão da convivência que você abordou, hoje a gente já vê diversas pessoas, há 50 anos atrás, né, aquele modelo de família tradicional lá de trás, onde só muitas vezes o marido trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando da educação dos filhos. Depois a mulher também já precisou começar a trabalhar, até pela independência dela, e aí a educação dos filhos já começou a ser feita de uma forma diferente. Hoje existem pessoas que têm 3, 4 empregos para tentar aí ter uma condição de vida um pouco melhor. Com a questão da educação dos filhos, o que você acredita que a inteligência artificial pode contribuir para as famílias, para que a gente tenha aí uma geração futura, né, que condizente aí com essa parte da educação familiar? Eu penso que ela pode contribuir na questão, por exemplo, a criança chega em casa, fazer tarefas e vai buscar na inteligência artificial. Às vezes o pai e a mãe não tem tempo de ensinar, ele vai aprender com a inteligência artificial, um exemplo. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho muito perigoso, não a inteligência artificial, mas esse distanciamento dos pais. Sim. Eu acho isso muito perigoso, porque uma criança, ela precisa muito da referência de pai e de mãe. Quem são as referências dela? Esses adultos, o pai, ou a mãe, ou a avó, quem estiver cuidando é a referência. E se esse pai e essa mãe trabalham demais e não tem tempo de estar junto com essa criança, isso é complicado, porque quando essa criança tiver algum problema emocional, alguma coisa, para quem que ela vai pedir ajuda? Ela não tem nem referência. Quem que ela tem como modelo? Ela vai ter o quê? O robozinho? A tela? Com quem que ela vai... A hora, por exemplo, tudo bem, eu vou lá e eu pergunto pro computador como eu faço isso. Se eu quiser ir lá perguntar como é que eu faço um arroz, como que eu faço um frango, tudo, vou ter resposta. Mas, peraí, e a hora que eu tiver que lidar com a tristeza, com a dor, com a decepção no relacionamento que terminou, com um coleguinha que me deixou de lado, que zoou de mim lá na escola, e eu não tenho pessoas realmente que me deram base para lidar com a minha parte emocional. Porque a criança precisa aprender a lidar com a frustração, com a alegria, com tudo. E quem são? Os pais. Então, eu tenho muita preocupação com esses pais trabalhando demais e a criança ficando sem referência. Isso vai ser um perigo. Sim. Né? Essa questão que você abordou hoje, a gente tem um reflexo claro nas escolas, né? A escola hoje, ela virou uma referência de tudo, não só da questão educacional, disciplinar, mas de tudo, praticamente tudo. A escola praticamente educa as crianças desde muito pequena, até porque, por conta dessa necessidade dos pais trabalharem, tem criança de 6 meses de idade que já vai para a escola, né? Sim. Pequenininho, já fica o dia inteiro na escola. E aí, antigamente, tinha aquela visão, não, quanto mais cedo a criança vai para a escola, porque, é claro, a criança é uma esponja, ela vai aprendendo, absorvendo com muita facilidade. Mas também, hoje, nós temos casos de crianças aí com 13, 14 anos que já não querem mais ir para a escola porque vão para a escola desde muito cedo. Sim, estão então, cansados. Já estão cansados. Então, eles olham e falam assim, nossa, a minha vida inteira eu já estou aqui na escola, então eu já não consigo mais absorver nada. Qual que você acredita, Antônia, que seria vamos dizer assim, uma receita, né, um planejamento, alguma coisa, que com a inteligência artificial
pudesse se ter uma mescla para tentar também amenizar essa questão para a educação, de você não ter tantos alunos apáticos, principalmente no ensino médio, no ensino fundamental 2, quando estão terminando ali o fundamental 2, para que quando eles cheguem na faculdade, né, no ensino superior, no ensino técnico, eles tenham condição de absorver e se adaptar para essas novas mudanças. Bom, eu penso assim, né, que na verdade, já que ele está tanto tempo na escola, deveria já não precisar tanto da inteligência artificial. Sim. Que ele tivesse convivência com natureza, com animais, com o pai, com a mãe, com a avó. Você acredita que eu atendo pessoas, às vezes, com 20 anos, 22 anos, eu pergunto o nome do avô, da avó, não sabe? Que já às vezes faleceu. Eu não sei o nome do meu avô, não sei o nome da minha avó, não. Então, assim, essa coisa da convivência, eu acho que isso é mais importante. Para ir preparando, porque tem que preparar a criança para a vida, e não só para estudar. Eu acho que um grande erro da escola é preparar para o vestibular. Sim. Nós temos que preparar para a vida. E essa terceirização também, quando você falou, quando fica muito tempo na escola, ou com outras pessoas, nós estamos terceirizando a educação. E a família? Porque a escola ensina, a família educa. Então precisa ter essa convivência. Então eu acho que já é muito contato com as tecnologias, e quando chegasse em casa já não era para precisar tanto de tecnologia assim. Porque você já vai ter mesmo. Aperta botão aqui, botão para TV, botão para não sei o quê, né? E às vezes você não precisa nem apertar mais. Você fala, Alexa, liga a TV, ela vai ligar. Então você não precisa nem... Ela estava apertando o botão, agora nem apertar o botão. Né? Então, precisa resgatar, na minha opinião, resgatar mais convivência, natureza, brincar com animais, visitar a família, para poder preparar para a vida e aprender a se relacionar, porque o ser humano ele é um ser relacional, ele precisa se relacionar. E se ele ficar muito só com tecnologia, ele pira, ele vai adoecer. Porque, eu não sei se já aconteceu com você, quando eu preciso ficar muito no computador fazendo coisa, às vezes eu dou choque. Sim, a mão entendeu? Às vezes dá choque. Então, assim, a gente precisa descarregar um pouco essa energia. E se essa meninada que já fica o dia inteiro na escola, obedece aqui, obedece ali, faz isso, agora disso, daquilo. Não tiver momento para ser criança, para extravasar, não adianta eu formar uma pessoa que tem capacidade intelectual, mas não tem emocional. E quem domina a gente? É o intelectual ou é o emocional? É o emocional. Sim. As nossas emoções predominam o racional. Sim. Então, os pais precisam falar, espera aí, eu vou dosar isso aqui. Um pouco de inteligência artificial, vamos falar, usando as tecnologias, né? Mas também ensinar meu filho a mexer com as coisas humanas. Porque e se amanhã acontecer o que estão falando que vai acontecer aí, de dar um bug na internet e parar tudo? Como é que, e a gente não souber viver sem a tecnologia, como é que vai ser? Exatamente. Então, eu acho que eu tenho que preparar meus filhos para as duas coisas. No meu caso, os netos, mas eu tenho neto, o caçula está com 14. Então, já a gente tem que preparar eles, né, para conviver com as relações humanas. Porque na hora que não tiver, se acontecer um bug, nós também temos que estar preparados. Quanto a essa questão emocional, geralmente a emoção ela é muito ligada à espiritualidade, né? Tem muita gente que tem essa ligação com a religião e com esse lado, com a questão espiritual, com a religião. O que você acredita que a inteligência artificial ela pode contribuir, favorecer? Porque hoje nós temos uma facilidade imensa de ter contato com diversas religiões e tudo mais. Você acredita que a inteligência artificial ela vem para somar também nesse lado, até para preparar as pessoas para ter essa inteligência emocional? Olha, eu acredito que sim, se a gente souber usá-la, né? Porque ela vai ter muitas respostas para muita coisa, porque é muito fácil pesquisar ali, compreender muita coisa de uma forma resumida e até poder estudar mais as diferentes religiões, como que as culturas de cada país religiosas, como é que elas surgiram, como é que elas vivem. Então, a gente tem a facilidade, e até assim, de montar, né? De montar simulações de como que as coisas aconteceram antes, como surgiram e por que chegou aqui hoje. Nesse ponto, sim. Agora, minha dúvida será que o ser humano vai estar nessa busca? Né?
Mas talvez, até pelas questões dos desafios que vão surgir, a espiritualidade vai ser algo que nós vamos precisar muito, né? Além da inteligência emocional, buscar a inteligência espiritual. Eu não estou nem falando de religião. Uhum. Porque uma coisa é a religião, Sim. outra coisa é a espiritualidade. Uhum. É você se conectar com a sua essência, com a sua matriz original, com Deus, com o seu Criador. Uhum. Isso eu acho que é fundamental. Porque se você se conecta, é mesmo, mas eu estou falando de conexão de verdade, não é da boca para fora. Eu me conecto com algo maior que existe, da forma que você quiser chamar. Um vai chamar de Buda, outro vai chamar de Deus, mas enfim, eu chamo de Deus, né? Uhum. Então, essa conexão, eu penso que ela é fundamental, inclusive para a gente ter força para continuar. Porque se a gente também se perder na espiritualidade, aí é o caos. Sim. É o caos. Aí entra naquilo que você falou há pouco, daquela questão do útero artificial, de que Sim. com o auxílio da inteligência artificial não dá aquele medo das pessoas de, né, alguém tentar brincar de Deus e tentar criar novos tipos de seres humanos de uma forma que não é a forma natural, ou até, né, viajando, tem aqueles filmes de ficção científica, tentar trazer os dinossauros de volta, aquelas coisas, Sim. espécies que já foram extintas por uma razão, né, pela evolução, e tentar fazer com que isso retorne. Você acredita que isso pode ser também uma vertente? Pode ser sim, mas veja bem, até assim, não é a inteligência artificial, né? É o homem, Sim. a mente doentia do ser humano de usar algo bom para o mal. Então, se eu até começar a criar coisas que, sei lá, pode criar aí uma mentira onde eu uso imagens que as pessoas podem acreditar, cria um vídeo aí fake, mas que coloca medo nas pessoas. Uhum. Sei lá, tá chegando um vírus de tal não sei o quê, tá acontecendo tal coisa em tal lugar, e aí aquilo chega nas pessoas muito rápido e traz o medo, o pavor. Uhum. E essa questão do medo e do pavor, que eu acredito que as pessoas vão conseguir colocar na cabeça das outras pessoas, usando a inteligência artificial, mas não que ela seja um mal, é o humano que está por trás, que foi lá e criou algo falso que aterroriza as pessoas. Então, nesse ponto, eu acredito que pode fazer o mal, né, para a humanidade, em virtude do que o próprio ser humano vai criar, porque nós não podemos negar que nós temos as mentes psicopatas, Sim. doentias, que fazem coisas que vão prejudicar a humanidade. E o que a gente vai ter que se cuidar muito é essa questão do medo. Sim. Porque o medo, eu acredito que vai ser uma coisa que as pessoas já colocam, né? Já colocam a inteligência artificial como se ela fosse, sei lá, o monstro de 7 cabeças que está vindo para destruir a humanidade. Se a pessoa usar de uma forma maléfica, sim. Mas se a gente souber usar de uma forma benéfica, ela pode contribuir muito, né? Até as empresas podem se beneficiar muito, porque você pode até criar, você vai lá no ChatGPT, você pode até criar os seus funcionários lá para te ajudar. Uhum. Então, Tem os robozinhos ali que vão te robozinhos ajudando. que vão te ajudar a desenvolver um pouco, ser mais produtivo. Uhum. Então, ela pode te ajudar muito. Agora, tudo é como eu vou usar. A faca você usa para cortar a carne, o alimento, esse alimentar ou para matar, né? Sim. Como que eu uso? Então, como é que eu vou fazer uso disso? Então, tem muita coisa boa. Mas o terrorismo, não é nem medo, o terrorismo que se fica fazendo é que é ruim, né? Porque o ser humano parece que tem uma coisa, né, de querer buscar terrorismo, de fazer algo para, sabe, umas previsões maquiavélicas, né? Isso nós temos que tomar cuidado. É aquilo que você falou, né? A sociedade, ela já existe aí há mais de 2000 anos e mesmo sem tecnologia, nós já tivemos aí questões caóticas na história e muitas coisas que aconteceram que por conta de mentes escabrosas que acabavam culminando nessas questões. Então, acredito também aí, temos que ser otimistas, né? Temos que sempre enxergar que tudo vai melhorar. Eu quero pegar o lado bom das coisas e procurar usar o lado bom, né? E também não ficar acreditando em qualquer conversa, né? Uhum. Sempre eu acho que a gente tem que buscar uma fonte segura de informação. Sim. Sempre existe a fonte segura. Sim. A questão não é ficar acreditando em qualquer informação que chega. Porque a informação mentirosa chega a todo momento. Você olha lá seu e-mail e de repente você nem tem cartão de um banco e está falando, ó, seus 190 mil pontos vão expirar hoje, se você não transferir. Clica aqui para transferir. Você nem tem cartão daquele banco.
Você nem é cliente daquele banco, como é que você tem ponto, né? Mas tem gente que vai e clica. Uhum. Então, peraí, se eu não tenho, por que eu vou clicar nesse negócio? Não tem porquê. E nem deve clicar, porque mesmo que chegasse, liga no seu banco e confere. Exato. Essa informação tem procedimento? Uhum. Então, a gente também tem que ter o nosso discernimento também, não sair fazendo qualquer coisa acreditando em tudo. Né? Nós estamos na época do São Tomé. Tá certo, tem que ver para crer, né? Senão as notícias elas chegam de forma, hoje com a tecnologia muito rápida, muito fácil, né? E tudo vai evoluindo. Antônia, fala um pouquinho sobre as suas palestras, seu curso, né? Seus cursos, nós temos aqui, o teu site está aberto aqui. O pessoal fala o endereço para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. O que o pessoal pode procurar? Do meu trabalho, vou deixar a minha rede social, que é no Instagram, Antônia Brás com Z oficial. Né? Então, eu trabalho como consteladora, familiar e terapeuta. Além disso, sou gestora do Instituto AGC. No Instituto AGC, nós temos parcerias com 4 universidades. Então, isso faz com que a gente tenha um leque de curso muito grande. Acaba atendendo praticamente tudo. Então, nós temos curso na área da saúde, nós temos curso na área da engenharia, temos os tecnólogos. Os tecnólogos são os cursos que realmente preparam rápido o pessoal para essas mudanças. Que é curso de 1 ano e meio, 2 anos, e prepara, aí não precisa de repente ficar 4 anos na faculdade, 5 anos. E temos todas as licenciaturas e as segundas licenciaturas. Então, o nosso site é institutoagc.com.br e a gente fica na Coronel Marcondes, 805. Ah, legal. Gostou do conteúdo? Clica aqui, segue nas redes sociais, Antônia, entre aí em contato também com o Instituto e a gente vai encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, o seu like e até uma próxima vez. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.